O ministro Saldanha ainda não votou, né? Isso. Mas acho que o ministro Reinaldo trouxe uma ponderação extremamente relevante. Que é muito importante. É que uma matéria tão importante como essa, eu aqui não voto, a ministra Laurita não está presente. E Ainda vai ter o voto do ministro Saldanha. Exatamente. Quer dizer, e a matéria, sendo decidida pela terceira sessão, tem uma repercussão muito grande, né? Eu, por exemplo, gostaria de trazer a seguinte ponderação, não voto, né? Mas então basta passar de hora em hora pela fronteira com 1000 maços de cigarro, que está tudo certo? É isso? E o problema é... O Sebastião está ressalvando a reincidência. Em caso de reincidência, não... Não, mas aí passando uma vez... Não, mas passando uma vez, e a segunda, a terceira, a quinta, a 10ª vez, ele continua não sendo reincidente, né? Quer dizer, o negócio é de alta relevância, né? Não, eu não estou votando, não. Eu até peço perdão, porque eu não poderia estar falando, né? Mas a matéria é de extrema relevância, não é? E me parece que é a decadência total do Estado, né? Quer dizer, o próprio MP pedindo, dizendo, olha, são 1000 maços de cigarro vindo por contrabando, não é descaminho, não é contrabando, é coisa que não pode ser usada dentro do território brasileiro, e dizendo que isso é irrelevante para a persecução penal. Então, acabou o Estado. Então, acho que eu quero só cumprimentar o ministro Reinaldo, está fazendo esse gesto, pelo menos esperar que haja um número um pouco maior na turma, na sessão, desculpe. Perdão, peço perdão pela minha intervenção inoportuna e impertinente. Não, de forma alguma. Eu só gostaria de colocar que é uma realidade. Nós não podemos lutar contra a realidade. O Estado não aguenta. O Estado não tem condições... Mas ministro Sebastião... Ministro, perdão. Eu só posso terminar de falar. O Estado realmente ele não tem estrutura suficiente para atuar em todos os ilícitos que são praticados. É uma realidade. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar a falência do Estado. É a falência do Estado. É a falência do Estado. É o nosso dia a dia. Crimes são cometidos. As pessoas hoje, elas nem mais vão à delegacia de polícia denunciar determinados crimes que sabem que não adianta. Elas vão denunciar um furto de celular não por causa da esperança de que esse bem seja recuperado, mas porque ou para pedir um seguro ou para registrar a perda para evitar complicação futura. Essa é a realidade do Estado brasileiro. Não adianta a gente lutar contra isso. Agora, o próprio Ministério Público fala, eu não tenho condições de atuar em todos esses ilícitos. Eu prefiro concentrar os meus esforços naquilo que tem uma repercussão maior. É isso que o Ministério Público está falando e é isso que a polícia fala. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Olha só, eu não quero polemizar, e além do que eu já fui e não deveria ter ido, né? Mas eu acho que o erro está exatamente nisso, de reconhecer que a nossa realidade é irreversível. Quanto mais se reconhece isso, mais o crime avança e o Estado retrocede. Essa é a nossa realidade, porque nós estamos permitindo isso. Porque dinheiro não falta. Não falta dinheiro. Não se pode dizer assim, olha, eu vou reconhecer essa realidade, está tudo muito ruim, morreu, morreu. Não é assim, não. O doente está morto aí, quase morrendo, deixa morrer. Não é assim, na minha visão, perdão. Eu concordo com tudo que Vossa Excelência está falando, mas me choco só nesse ponto. Não é possível o Estado dizer que perdeu. O Estado não pode perder nunca. O Estado não pode perder. Ele tem que dizer, se está assim, tem que ir dinheiro para reverter essa situação. O Estado não pode dizer, não, a violência chegou a um ponto e eu não posso mais combater a violência. Mas como? Onde é que a gente chegou? Eu não posso mais combater a violência? Então acabou o Estado mesmo. É por isso que na turma eu estou extraindo peças contra policiais. Porque eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com o despreparo da polícia. Está despreparada? Vai se preparar. Tem dinheiro para tudo. A gente vê aí, tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para o Ministério Público, para dar dinheiro para o Ministério Público, para ele se estruturar melhor? Como assim? Não tem dinheiro para botar gente na fronteira? Que tenha, que apareça o dinheiro. Ué, o que não pode é o Estado dizer assim, olha, eu reconheço que eu não tenho mais como fazer nada. Não posso mais fazer nada. Isso, eu me recuso a fazer isso. Viu? Então, é uma pena que eu não posso votar aqui. Uma pena. Me perdoe mais uma vez. Fui além do que eu devia. Perdão. Senhor presidente, eu peço vista. E se transforma em vista regimental. A ilustre representante do Ministério Público pediu a palavra. Eu pedi a palavra ao senhor presidente, peço licença também ao relator, apenas para fazer breves considerações sobre matéria de fato em relação a esse assunto.
Há muito percebe-se que o contrabando de cigarros é uma ação do crime organizado, sobretudo na área de fronteira seca brasileira. Durante muito tempo, tanto a Receita Federal quanto a Polícia Federal dizem ao Ministério Público que não tem condições de processar essa quantidade de pequenas alterações de pessoas que traficam em pequenas quantidades, e aí a noção de pequena quantidade eu acho que é relevante, e, ao mesmo tempo, investigar a atuação do crime organizado. O Ministério Público Federal, durante muitos anos, requisitou às diferentes delegacias de Polícia Federal quantos inquéritos para investigar o crime organizado de contrabando de caminho, de cigarro, de remédio, de tráfico de drogas, por exemplo, e uma parte da resposta vinha de que eles estavam muito concentrados em investigar uma infinidade muito grande de crimes praticados de pequenas quantidades de qualquer dessas substâncias. E, por essa razão, não só em relação a esse crime, e não só nessa região de fronteira seca, tem havido ponderações de justiça criminal e de criminologia para saber se os esforços do Estado têm que estar concentrados na investigação de autoria e materialidade do crime organizado ou nos inúmeros casos de crimes praticados em nome do crime organizado por pequenos executores, em geral, pessoas arregimentadas pelo crime organizado, que é um crime poderoso para fazer prática de pequenas quantidades, o que também distrai a atuação do Estado brasileiro. É por essa razão que, em relação a esse crime específico, foi havendo, inclusive, uma evolução de qual era a quantidade de maços de cigarro que era considerado insignificante. Num primeiro momento, há uns 10, 12 anos atrás, eram 30 maços de cigarro. A proposta atual é de 1.000 maços de cigarro. O fato é que o que o Ministério Público Federal quer, a polícia, a própria Receita, não é a impunidade. Na verdade, diante de uma dificuldade de pessoal, concentrar a atuação criminal na descoberta de quem são os mandantes e os financiadores desse tipo de organização criminosa. Esse é a primeira esclarecimento sobre matéria de fato que eu gostaria de fazer. E o segundo é que, se houver um critério de insignificância que esta Corte e essa sessão possa adotar, nós também do Ministério Público estaremos abertos para esse critério que a Corte vem adotar. Aqui, nesse memorial, foi apresentado um critério que vem da própria Receita Federal, que analisa qual é a correspondência entre número de episódios e quantidade de maços apreendidos. E chegou-se à avaliação de que 1.000 maços corresponde a 0,55% das apreensões nessa área de fronteira. E, finalmente, essa insignificância não incide sobre a atuação da Receita Federal. Ela continuará a fazer a apreensão e a declaração do perdimento dos maços de cigarro apreendidos na zona de fronteira seca, que é onde há maior incidência. Haverá apenas uma dispensa de persecução penal desses casos específicos, mas o perdimento e a atuação fiscal e tributária será feita sobre essas pessoas. Então, aqui nós estamos diante de uma situação que o Ministério Público apresenta à Corte como necessária tomar uma decisão de política criminal, tentando atingir com maior eficiência os donos do crime organizado sobre essa questão. Bom, muito obrigada. Obrigado, doutora. Se eu pedisse a Vossa Excelência que pudesse renovar a sustentação oral, para que eu também pudesse votar, eu lhe agradeceria. Já que está havendo aqui um pedido de vista e o advogado está presente, poderá, talvez, na próxima sessão, votar. Eu tenho que ver, ministro Messode, se regimentalmente isso é possível. Eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível, mas, se não for possível, não é possível, né? O julgamento já foi iniciado, já foram colhidos o voto
do relator, Não, o eu voto sei, vista. mas me parece que regimentalmente, se houver renovação da sustentação oral, é possível que todos votem, mesmo os que não estejam presentes. Por isso que eu estou fazendo essa proposta, submetendo à presidência Bom, essa eu tenho que proposta. transformar isso, então, Para a numa- próxima sessão, evidentemente, né? Eu tenho que transformar isso numa questão de ordem. Eu tenho que transformar isso numa questão de ordem e submeter ao pleno dessa sessão. Acho que teria que só se tivesse problema de quórum, né? Ou a necessidade de convocar algum ministro de fora para completar. Acho que tem um artigo do regimento. Isso, Que ao presidente, coloca isso poderá ser decidido só até na próxima na sessão, hipótese de quórum. porque Até há o dependendo, pedido de inclusive, vista. dos votos, dos votos a serem apresentados pelo ministro Saldanha, pelo Também ministro tem isso. Reinaldo e pela ministra Laurita. Se existir já um número que garanta a maioria, independente do voto de Vossa Excelência, ou seja, eu acho Claro, que não seria... Bom, então, eu vou proclamar Também sendo parcialmente... repetitivo, quer dizer, tem uma repercussão transcendental, né? Então, me parece que a questão... Eu até também- entendo que nós estamos discutindo muitas vezes uma matéria de direito. Eu acho que eu não veria impedimento nenhum de colher os votos, de todos, mesmo daqueles que não tenham comparecido à sustentação. Até o porque regimento é não matéria permite, jurídica, né? Nós não mas estamos pode discutindo gerar- aqui o fato, nem nada. Bom, Aí nós podemos resolver isso na próxima. nós deixamos isso para resolver na próxima sessão. Realmente, o regimento só permite para efeito de quórum ou desempate de votação, se for necessário o voto do ministro que não tenha assistido à sustentação oral, essa será renovada, computando-se os votos proferidos. Então, não seria possível Se renovaria para isso, completar para o quórum. complementação E de não quórum para uma ou manifestação. para desempate. Entendi. Então, Então, teria que ouvir os votos para depois... isso. Perfeito. Bom, então, após o voto vista antecipado do ministro Sebastião Reis, negando provimento ao recurso especial, acompanhado pelos ministros Jesuíno Rissato e Rogério Schietti Cruz, e com o voto do ministro João Batista Moreira, em sentido diverso, acompanhando o relator, pediu vista, que nos termos do regimento interno se torna vista coletiva, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Aguardam os demais.